É baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 19. Tema: Direitos Reais sobre Coisa Alheia, parte 1. É olá para quem está nos ouvindo, um excelente momento para abrirmos os trabalhos e fazermos mais um mergulho profundo. Com certeza. Dessa vez a gente vai navegar por aquelas águas bem densas e complexas, né? Fascinantes do direito civil. Muito fascinante. Eu estou super animada para essa análise de hoje. Eu também fico muito animado. O nosso objetivo central aqui é dominar um tema que assim assombra muito estudante e muito profissional também, que são os direitos reais sobre coisa alheia. O pessoal tem muito medo dessa parte, né? Exato. E quando a gente fala em dominar, a ideia é dissecar mesmo a fundo o usufruto, o uso, a habitação e também aquele direito do promitente comprador. Isso, fundamental. Tudo isso com um foco absoluto na memorização e, claro, na aplicabilidade prática, né? Para o dia a dia de tribunais, de cartórios e cumprindo aquela missão de desarmar as famosas pegadinhas da FGV. A Fundação Getúlio Vargas adora derrubar o pessoal desavivado. É muito bom estar aqui para mais essa jornada de conhecimento. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E olha, a abordagem de hoje vai ser estratégica, tá? Bem focada em resultados. A intenção é traduzir toda essa teoria jurídica pesada em pontos de prova, sabe? Aqueles que ficam gravados na memória. Sim, aqueles gatilhos mentais. Exatamente. O material do professor Dr. Marcelo Lessa é brilhante nesse sentido, porque não é só ler a lei de forma fria, né? Ler a lei por ler não resolve. Não resolve. Trata-se de entender a lógica, a engrenagem que está rodando por trás da legislação. O professor conecta os pontos de uma forma muito pedagógica. Então, quem está se preparando para provas de alto nível ou atuando na linha de frente mesmo, precisa enxergar essa matriz do direito civil com clareza cristalina. Para não cair em armadilha de interpretação, né? Perfeito. Se você não entende a base, a banca te derruba na primeira curva. Então vamos direto ao ponto, começando pela fundação de tudo isso. Porque para entender os direitos reais sobre coisa alheia, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a teoria geral. Isso, a visão macro. Exato. Eu gosto de visualizar a propriedade plena como um pacote completo de poderes. Pensa um controle remoto novinho, sabe? Com todos os botões funcionando perfeitamente. No direito civil, a gente tem aquele mnemônico super famoso para isso que é o GRUD. O clássico GRUD. Basicamente a propriedade plena te dá o poder de gozar, reaver, usar e dispor. Quem tem a propriedade plena tem o grude inteiro ali nas mãos. Pode fazer o que bem entender com o bem dentro da lei. Isso. E aí qual é o fenômeno que torna esse nosso estudo de hoje possível? É o desmembramento. O desmembramento. Sim. Quando a gente fala de direitos reais sobre coisa alheia, na prática a gente pega esse pacote completo, esse controle remoto que você falou, e tira algumas peças essenciais. Arranca os botões. Arranca os botões. Especificamente, a gente retira as faculdades de usar e de gozar, que a gente também chama de fruir, né? E entrega essas peças para um terceiro. Mas o detalhe fundamental é que o dono original não deixa de ser dono. Ele continua sendo dono, mas sofre uma mutação, né? Exato. Ele vira o que o direito chama de nuproprietário. Nuproprietário, perfeito. A propriedade dele fica nua, despida daquela utilidade direta e imediata. Ele continua com a substância da coisa, mantém firme o poder de dispor, de vender, por exemplo, e o de reaver de quem possua injustamente. Então os botões de dispor e reaver ficam com ele. Isso, mas o dia a dia, a utilidade econômica direta ali, tipo morar ou plantar, passa para outra pessoa. Entendi. E isso nos leva direto, assim, para o exemplo mais clássico de todos, né? O campeão absoluto em prova e na vida real, o usufruto. O usufruto, com certeza. Vamos entrar nos detalhes dessa dinâmica. O usufrutuário é justamente quem recebe esses poderes desmembrados, né? De usar a coisa e de fruir dela. Isso, usar e fruir. E lembrando que fruir significa perceber os frutos. Então, se for uma fazenda... É colher a soja, por exemplo. Exato. Se for um apartamento, é receber o dinheiro do aluguel. Maravilha. Mas, obviamente, o direito não ia dar um bônus desse tamanho sem cobrar um pedágio, né?
sem um ônus. Nossa, de jeito nenhum. Os deveres são pesados. Pois é, o usufrutuário precisa conservar o bem como se fosse dele, pagar as despesas ordinárias de manutenção e arcar com os tributos que decorrem da posse. E aí entram o IPTU, a taxa de condomínio, tudo isso cai no colo dele. Cai no colo dele. E se a gente conectar esses deveres com as provas da FGV, a gente encontra um campo minado. Nossa, e como? Como destaca o professor Lessa no material dele, aqui mora uma das maiores pegadinhas estruturais do direito civil. A questão da inalienabilidade, né? Essa mesma. As bancas amam brincar com a confusão que as pessoas fazem entre o direito e o exercício do direito. Tá, peraí. Vamos detalhar bem isso para quem está ouvindo não escorregar. O direito de usufruto em si não pode ser vendido de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele é inalienável. Tá. O usufrutuário não pode chegar para um terceiro e assinar um contrato dizendo, olha, tô te vendendo meu usufruto para sempre. Não, o cartório nem registra isso. Mas o nó na cabeça do candidato vem agora, porque o exercício desse usufruto pode sim ser cedido. Sim, o exercício é cedível. Então a pergunta que fica é, se o exercício pode ser cedido, o nulo proprietário tem algum controle sobre isso? E se o usufrutuário decide alugar o apartamento para uma pessoa terrível, que faz barulho a noite inteira, destrói um imóvel? Pois é, essa é a grande questão prática. O nulo proprietário tem que respeitar a cessão do exercício. Tem que aguentar calado. Basicamente. O usufrutuário pode ceder o uso para um terceiro, seja de forma gratuita, emprestando para um amigo, ou de forma onerosa, alugando e colocando dinheiro no bolso. E o nulo proprietário não pode proibir a locação. Não pode. Só que o usufrutuário original continua sendo o grande responsável perante o nulo proprietário. Ah, entendi. Então, se o inquilino terrível destruiu o imóvel, quem responde pela falta de conservação e pelos danos é o usufrutuário. A conta chega para ele. Chega para ele. A única maneira de transferir o usufruto de maneira definitiva e tirar da mão dele é pela renúncia. Que é quando volta para o dono na consolidação. Isso, ou através de uma venda conjunta. Venda conjunta. É, onde tanto o usufrutuário quanto o nulo proprietário se unem, assinam juntos a escritura e vendem a propriedade plena para um terceiro. Ah, fica muito mais claro vendo isso no mundo real. E já que a gente mencionou consolidação e renúncia, é bom mapear como o usufruto chega ao fim, né? Ele não dura para sempre. Não, não é eterno. O artigo 1410 do Código Civil traz as causas de extinção. E o caderno do professor Lessa organiza isso de um jeito fantástico, com aquela estrutura mental infalível. O famoso mnemônico. É o MRTC-DC. Isso mesmo, MRTC-DC. 6 letras que salvam muitos pontos. Vamos passar por cada uma? A primeira é o M de morte do usufrutuário. O usufruto é vitalício no máximo até o fim da vida do titular. Morreu, acabou o usufruto. Não passa para filho. Perfeito. Seguindo o mnemônico, a gente tem o R de renúncia. O titular simplesmente abre mão. Só que tem que ter formalidade, né? Sim. Se o imóvel valer mais de 30 salários mínimos, essa renúncia não pode ser num papel de pão. Exige escritura pública no cartório. Regra básica do civil. E depois vem o T, de termo. Que é o fim do prazo estipulado. E um detalhe crucial aqui sobre o termo é quando o usufrutuário é uma pessoa jurídica. Ah, porque empresa não morre biologicamente. Exato. Então, a lei impõe um limite máximo de 30 anos para o usufruto de PJ ou a extinção da empresa, o que ocorrer primeiro. Entendi. E a segunda metade do mnemônico começa com o C de consolidação, que a gente acabou de falar que é o casamento dos direitos. O pai tem o usufruto, o filho é o nulo proprietário, o pai falece e o filho reúne o pacote todo do GOR-DUD de novo. Exatamente. As qualidades se reúnem na mesma pessoa. A penúltima letra é o D de destruição da coisa. A casa pega fogo, não sobra nada. O direito se extingue por falta de objeto. Faz sentido. E por fim, o último C é a culpa, que conecta direto com aquele exemplo do inquilino problemático. Isso. Se o usufrutuário deixa o bem arruinar,
não paga IPTU por anos, ele está agindo com culpa. E o nuproprietário pode pedir a extinção judicial do usufruto por causa dessa negligência. Nossa, essa linha de raciocínio amarra perfeitamente as pontas. Avançando um pouco, o Código Civil nos apresenta institutos que o professor Lessa chama, de forma bem didática, de usufrutos em miniatura. Adoro esse termo. São o uso e a habitação. São parecidos com o usufruto, mas passaram por um filtro que os tornou menores, mais restritos, com um caráter intuitu personae muito forte. Visceralmente ligados à pessoa do titular. Para quem está notando, a diferenciação rápida é: no direito real de uso, o usuário pode usar e até perceber frutos, mas tem uma trava. É só para necessidade dele e da família. Não pode virar comércio. E a habitação é o funil mais apertado de todos. Confere o direito única e exclusivamente de morar gratuitamente em casa alheia. E as proibições são severas. É proibido alugar, proibido emprestar, serve só para morar e ponto. E é aqui que mora uma das apostas mais fortes para as provas, né? O direito real de habitação do cônjuge ao companheiro sobrevivente. O famoso direito da viúva ou do viúvo. Artigo 1831 do Código Civil. As bancas são obcecadas por isso. Totalmente obcecadas. E o regramento é super protetivo. É vitalício, gratuito e independe do regime de bens. Isso do regime de bens é o que mais derruba candidato. E para colocar num cenário prático, porque a jurisprudência é pesada nisso, imagina um homem que falece, deixa filhos do primeiro casamento e a segunda esposa morava com ele na casa que era só dele. Aí os filhos herdam a casa, viram nuproprietários e querem vender ou cobrar aluguel da viúva. Exatamente o que acontece na vida real, mas o STJ tem uma jurisprudência pacífica para proteger essa viúva. O entendimento é que ela não paga um centavo de aluguel aos herdeiros. Nenhum centavo. E o STJ vai além, né? Esse direito prevalece mesmo que a viúva tenha outros bens imóveis no nome dela. Mesmo que ela seja riquíssima. O único requisito é que aquele imóvel específico fosse o lar conjugal e seja o único imóvel residencial a inventariar daquela sucessão. É o direito civil operando como um escudo mesmo, protegendo o teto no momento de vulnerabilidade. Bom, mudando a chave agora, saindo de família e indo para o mercado imobiliário puro. Vamos para o direito do promitente comprador e a adjudicação. Cenário clássico brasileiro. A pessoa junta dinheiro a vida toda e faz o contrato de gaveta, uma promessa de compra e venda. Isso, o direito pega esse contrato e, dependendo de uns requisitos, ele eleva isso ao patamar de direito real. E para ganhar esse superpoder, o contrato precisa ser irretratável, sem cláusula de arrependimento e levado a registro no cartório de imóveis. O registro é que opera a mágica da publicidade, gerando o direito de sequela. O mundo inteiro passa a saber que a promessa existe. Só que o Brasil é um mar de contratos de gaveta sem registro, né? Pois é, a pessoa termina de pagar a parcela 120, procura o vendedor para assinar a escritura e o cara some. Some do mapa. E aí entra a adjudicação compulsória para resolver essa dor. É o juiz, basicamente, assinando pelo vendedor fujão. E para proteger quem não registrou o contrato, o STJ editou a súmula 239. A regra salvadora. Exato. Ela diz que para exigir a adjudicação compulsória não é preciso ter o registro prévio do contrato. O efeito obrigacional, aquele laço entre quem comprou e vendeu, já é suficiente para forçar o cumprimento. O registro serviria mais contra terceiros de má-fé. E tem outra súmula fantástica, a 308 do STJ. Ela lida com aquela injustiça das construtoras. Nossa, essa era clássica. A construtora pegava dinheiro com o banco, dava o terreno em hipoteca, a família comprava o apartamento, pagava tudo, a construtora falia e o banco tentava tomar o apartamento da família. Um absurdo. Aí a súmula 308 diz claramente que a hipoteca entre a construtora e o banco não atinge o terceiro adquirente, o promitente comprador. Jurisprudência equilibrando as forças. E a lei também evoluiu muito, né? A Lei 14.382 de 2022 inseriu o artigo 216b na Lei de Registros Públicos. Hoje, a adjudicação pode ser extrajudicial. Direto no balcão do cartório. Sim, com o advogado, claro. E o motor disso é a ata notarial. É através dela que o tabelião atesta tudo, identifica o imóvel,
vê o contrato, junta comprovante de pagamento e atesta a recusa do vendedor. E com a ata, o comprador vai ao registro de imóveis. Mas aí entra um cenário problemático resolvido pelo Provimento 150 de 2023 do CNJ. Ah, o caso da empresa extinta. Isso. A pessoa comprou lote em 98, pagou tudo, vai regularizar agora e a loteadora faliu há 10 anos. CNPJ baixado. Como o cartório notifica quem não existe? Antes, gerava um gargalo imenso. Mas o CNJ foi pragmático. O oficial vai notificar os antigos sócios ou administradores. E se não acharem ninguém? Notifica por edital eletrônico. E o pulo do gato. O silêncio deles equivale à anuência. Quem cala, consente. Exato. Tudo feito sem envolver juiz. Aula de eficiência. Bom, com essa base toda estabelecida, a gente vai agora testar esses conceitos sob pressão. Adoro essa parte. O material do professor Lessa traz um fichamento estratégico. A gente vai fazer um bate-bola rápido para forçar a memorização de quem está acompanhando. Eu tô pronta. Começando pelo usufruto. Separando os poderes, quem fica com o direito de dispor, de vender o bem. Sempre nas mãos no proprietário. O usufrutuário só recebe usar e fruir, o gozo. E penhora. O credor descobre que o devedor tem um usufruto de uma fazenda rica. Pode penhorar o direito de usufruto para pagar dívida. O direito em si, jamais. É proibido pela inalienabilidade do artigo 1393 do Código Civil. Mas, o credor pode pedir a penhora do exercício do usufruto. Os rendimentos e frutos civis da fazenda podem ser penhorados. Perfeito. E se o usufruto é de pessoa jurídica? Tem prazo? Sim, 30 anos. Ou a extinção da empresa, o que ocorrer primeiro. Mudando de instituto. Habitação. O dono do direito de habitação vai morar fora por 2 anos. Pode alugar a casa ou emprestar para o sobrinho. Sob nenhuma hipótese. É personalíssimo. A finalidade única é a moradia do titular e da família. Não pode alugar nem fazer contrato de comodato. Se não for morar, perde a razão de ser. Tá. E o direito do viúvo ou viúva? Artigo 1831. O falecido era casado no regime da separação obrigatória de bens. A viúva ainda tem direito de habitação? Tem que pagar taxa para os herdeiros? O regime de bens não anula o direito. É vitalício e, segundo o STJ, inteiramente gratuito. Não paga aluguel aos herdeiros. A moradia dela é sagrada. Para fechar o bate-bola, promitente comprador. O advogado do vendedor diz que o juiz não pode dar a adjudicação compulsória porque o comprador nunca registrou o contrato no cartório. Essa tese prospera? Não prospera de forma alguma. A súmula 239 do STJ esmaga essa tese. A adjudicação compulsória dispensa registro prévio. O contrato assinado e pago já produz efeito entre as partes. E no processo extrajudicial no cartório, pelo artigo 216b, qual é o documento-chave? Ata notarial. É ela que prova o pagamento e a recusa. E pelo provimento 150 do CNJ, se o vendedor for empresa extinta, a notificação por edital resolve e o silêncio é a anuência. Fazer essa revisão acelerada é o que garante que nenhum detalhe passe batido, né? A mente é treinada para enxergar essas distinções. Dominar isso não é só decorar a palavra, é entender o fluxo de como a sociedade negocia e protege bens. Exatamente. E para coroar a nossa análise, vale a pena trazer a reflexão filosófica do material do professor Lessa, a arquitetura dos direitos reais. A metáfora do diamante. Isso. Quando a gente estuda a propriedade, precisa ver como um diamante bruto. A lei é o ourives, lapidando em facetas para multiplicar a utilidade social. O desmembramento não enfraquece a propriedade, ele a torna mais útil. É uma visão linda. É. Aplicar isso no cartório, no escritório ou num tribunal não é lidar com burocracia ou papelada. O operador do direito está edificando segurança jurídica. O objetivo é garantir que o teto de uma viúva ou o lote de um trabalhador estejam firmados na rocha da legalidade e não na areia das incertezas. Nossa, é uma missão de imensa responsabilidade organizar a sociedade assim. Com isso, a gente encerra essa jornada pelas engrenagens do usufruto, uso, habitação e promessa de compra e venda. Fica o convite para a nossa audiência participar nos comentários.
Qual outro assunto ou caderno vocês querem ver dissecado aqui? A direção dos estudos é pautada pelo que quem nos escuta precisa. O direito civil respira na realidade das ruas, né? Dominar a teoria é ver essa engrenagem funcionando. Com certeza. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!